Boa noite, Shalom, Shalom. Hoje eu vou explicar esse texto de Romanos 12:2 de uma forma que não tem como vocês não saírem daqui entendendo completamente o que significa isso. Entendendo o que vocês... E fora isso, o Espírito Santo vai revelar para cada uma aqui, especialmente aquilo que precisa ser renovado. Quando eu falei aumentem suas expectativas, é porque o Espírito Santo vai falar poderosamente, eu creio nisso. Então nós já clamamos, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela em nome de Jesus. Pessoal, nosso texto hoje é Romanos 12:2. Nosso tema é renovação da mente. Então o texto fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu já quero começar com uma pergunta. Vocês sabem que eu amo, tirar de vocês aquilo que vocês precisam descobrir. Então eu quero já começar com uma pergunta estranha. E se algumas coisas que você chama de realidade forem, na verdade, interpretações que você repetiu tantas vezes que passaram a parecer realidade? Vou repetir. E se algumas coisas que você chama de realidade hoje forem, na verdade, interpretações que você repetiu tantas vezes que passaram a parecer realidade? Por exemplo, você pode falar assim: eu sou uma mulher tímida, eu sou uma pessoa tímida, eu sou insegura, eu não consigo, eu sempre estrago tudo, dinheiro é difícil demais, relacionamento machuca, homem é difícil demais, homem trai, todo homem trai, nunca conheci nenhum homem que não traísse, eu não tenho perfil para isso, depois do que aconteceu comigo, eu nunca mais serei o mesmo. Mas presta atenção numa coisa aqui. Quem disse isso pela primeira vez para você? Pensa numa frase que tu sempre fala, que é uma coisa que você costuma repetir, que você sempre fala. Pensa aí nessa frase e responda essa pergunta. Quem te disse isso pela primeira vez? Foi Deus? Foi a Bíblia? Ou foi uma experiência? Por que eu estou fazendo essa pergunta no início? Porque existe uma diferença gigantesca entre isso aconteceu comigo e isso define quem eu sou. Uma coisa é acontecimento e a outra coisa é interpretação. E ainda tem uma outra coisa que é identidade. O problema é que nós frequentemente pegamos um acontecimento e nós damos uma interpretação a ele. E depois transformamos essa interpretação em identidade. E aí nós começamos a viver de acordo com ela. Só que aqui em Romanos 12:2 torna isso muito mais profundo. Porque Paulo não está aqui simplesmente dizendo assim, pense coisas melhores. Isso, gente, é pensamento positivo. Eu falar com você, pense coisas melhores, a Bíblia fala, a Bíblia dá essa ordem em Provérbios. Mas é pensamento positivo. E Paulo, aqui nós estamos estudando Romanos 12:2, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim, não permita que o sistema ao seu redor molde a estrutura pela qual você interpreta a vida. É isso que ele está dizendo. A mente, eu preciso dizer uma coisa. A mente mente. Já anota essa frase no seu caderninho. A mente mente. A mente não é apenas um lugar de pensamentos, ok? Essa é a primeira chave da noite. A mente não é apenas um lugar de pensamentos. Sua mente não serve apenas para pensar. Ela serve para interpretar. Você recebe um acontecimento
e a mente pergunta assim, o que é que isso significa? O que é que isso significa, Marjô? O que é que isso significa, Nayara? E a resposta que você dá a essa pergunta começa a determinar o que você vai fazer a seguir. Então imagine que você recebe um não. O fato é, recebi um não, ok? Mas sua mente pode produzir assim, eu não sou boa o suficiente. Outra pessoa recebe o mesmo não e pensa assim, essa porta não era para mim. E uma outra pessoa também recebe o mesmo não e fala assim, eu preciso melhorar. E outra pensa assim, vou tentar novamente. Enfim, tem N formas de interpretação. O fato foi o mesmo. Ela recebeu um não, mas cada uma viu de uma forma. Foi a interpretação que mudou. E a interpretação, pessoal, muda o comportamento. Muda o comportamento. Muitas vezes, não é o acontecimento que governa a sua vida. É o significado que você deu a esse acontecimento. Isso é poderoso. Por quê? Porque significa que você pode não conseguir voltar e mudar o acontecimento, certo? Mas pode permitir que Deus transforme a maneira como você o interpreta. Não é negar passado não, tá? Não é nada disso. Mas é tirar do passado o direito de definir o seu futuro. Então, porque tem muita gente que está vivendo hoje deixando o acontecimento governar a vida dela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na Bíblia que nós estudamos essa semana, que nós falamos sobre essa semana, que é Naamã. Quem lembra que nós falamos de Naamã aqui essa semana? Naamã chega diante de Eliseu esperando um tratamento grandioso. Ele tinha lepra. Quem lembra, gente? Nós estudamos Naamã aqui essa semana. Tem alguém aí? Acorda, pessoal. Acorda. Olha só. Naamã, ele chega diante de Eliseu esperando assim ser tratado como um rei, né? Ele imaginava que quando ele fosse procurar Eliseu para pedir a cura da lepra, que o profeta sairia, faria uma grande demonstração de poder e resolveria o problema dele. Mas Eliseu manda uma mensagem pelo servo dele. Ele fala assim, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. E Naamã fica indignado. Por quê? Porque Deus não estava apenas tratando a lepra de Naamã. Ele estava confrontando a maneira como Naamã pensava que Deus deveria agir. Naamã tinha uma expectativa sobre o milagre. Ele praticamente dizia assim, eu imaginei que Deus faria assim, assado. Só que Deus responde assim, você precisa abandonar a sua maneira de imaginar para receber a minha maneira de agir. Ele fala, é como se ele falasse, tá, gente? Presta atenção, é como se Deus falasse assim. Você precisa abandonar a sua maneira de imaginar. Porque Naamã estava imaginando que o profeta ia chegar lá e atender eles, sabe, diferente. Isso aqui é renovação da mente. Às vezes a gente pede assim, Deus, muda minha situação, Senhor. Transforma minha vida, Pai. Mas quando Deus começa a agir de uma maneira que não corresponde à nossa expectativa, nós ficamos frustrados. Por quê? Porque a gente queria o resultado de Deus, mas sem abrir mão da nossa forma de pensar. Foi o que aconteceu aqui com Naamã. Naamã precisou primeiro mudar uma coisa dentro dele, que era a expectativa de como Deus deveria agir. Só que o servo de Eliseu manda um recado que é para ele descer 7 vezes no Jordão. E aí existe uma cena maravilhosa. Porque um homem importante como ele precisou obedecer uma instrução que
tocar ele parecia simples demais para a posição dele. Então o problema dele não era apenas a lepra, era também a necessidade de controlar. Então, trazendo para a nossa vida isso aqui, é como você fala assim com o Senhor: Deus, eu quero uma mudança. Aí Deus está dizendo assim: então permita que eu também mude a maneira como você pensa que essa mudança precisa acontecer. Você quer uma porta, mas Deus trabalha seu caráter primeiro. Você quer uma resposta imediata, mas Deus desenvolve perseverança, paciência. Você quer reconhecimento, mas Deus trabalha humildade em você. Você quer sair da situação, mas primeiro Deus quer tirar a situação de dentro de você. Naamã, ele foi ao Jordão para ser curado de lepra, mas ele descobriu que Deus também precisava curá-lo da necessidade de controlar como que o milagre deveria acontecer. E esse exemplo aqui de Naamã conversa direitinho com o que nós estamos estudando hoje. Porque mente renovada é quando Deus não precisa mais agir do jeito que eu imaginei, para que eu continue confiando que Ele está agindo. Isso é renovação da mente. Não necessariamente mudar o acontecimento, mas receber uma nova compreensão sobre esse acontecimento, uma nova ressignificação. Vamos voltar aqui para Romanos 2. Paulo começa assim, ó: não vos conformeis. A palavra usada por Paulo traz a ideia de tomar forma de algo externo. É como se a gente pegasse uma forminha de molde, né? E a gente determinasse, o molde determinasse o formato. Então eu quero perguntar para você agora, para você pensar: quem que está sendo o molde da sua mente? A sua cultura, a sua família, o seu passado, os seus medos, as redes sociais, a opinião do outro, os grupos que você frequenta, o seu ambiente, as suas experiências, a palavra de Deus. Quem? Você saberia responder essa pergunta para mim? Me responde aí com a mãozinha se você saberia responder essa pergunta. Gente, me responde aqui com a mãozinha sim ou não se você saberia responder essa pergunta. Marjorie colocou que não. Melanie que não. Juliane que não. Olha a importância de entender isso. Sabe por que é importante você entender isso? Porque todo mundo está sendo moldado por alguma coisa. A questão não é se você será moldado, a questão é por quem. Porque todo mundo aqui está sendo moldado por alguma coisa. E aí você vai descobrir agora, no decorrer da aula. Porque existe uma armadilha. Uma armadilha. O mundo raramente precisa dizer para você assim, ó, abandone Deus. O mundo é muito sofisticado. Ele simplesmente vai mudar os critérios. Ele começa a ensinar para você que sucesso é aquilo que impressiona as pessoas, que valor é aquilo que recebe aprovação, que felicidade é ausência de desconforto, liberdade é fazer tudo o que você quer. Isso aqui é mudar seus critérios. E depois de ouvir isso por anos, você ouvir isso nas redes sociais, com amigos, em TV, enfim, você começa a tomar decisões baseadas nessas definições. E acaba que você nem percebe mais. Isso passa a virar uma conformação. E a mente, ela pode se acostumar com o que Deus nunca chamou de normal. Gente, presta atenção, isso aqui é muito poderoso. A sua mente pode se acostumar com o que Deus nunca chamou de normal. Eu quero que você guarde essa frase. A familiaridade não transforma algo errado em certo. Não é porque você está familiarizado com uma coisa errada
que ela se torna certa. Significa que uma coisa pode se tornar comum sem se tornar correta. Se você convive durante muito tempo com um determinado comportamento, com um determinado pensamento ou ambiente, o seu cérebro começa a tratá-lo como normal. O seu cérebro acredita na história que você conta para ele. Então, eu já comecei a aula dizendo, a mente mente, porque o seu cérebro, ele acredita na história que tu conta para ele. Então, existe uma diferença enorme entre isso é comum e isso é correto. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Por exemplo, uma família pode estar acostumada a gritar uns com os outros. Depois de anos, ninguém mais chama aquilo de agressividade. A pessoa fala assim, aqui em casa todo mundo é assim. Aqui em casa todo mundo é assim, isso é normal. Ih, lá em casa meu irmão é assim, fulano é assim. Mas o tempo não transformou essa agressividade em uma comunicação saudável. Isso pode ser comum na sua casa. Pode ser comum no ambiente em que você convive. Mas não significa que seja correto. Quem está compreendendo? Você pode ter visto determinados comportamentos durante toda a tua vida, repetidamente. E então você passa a pensar assim, é assim mesmo. Meu marido é assim mesmo. Minha mãe é assim mesmo. Meu pai é assim mesmo. Ah, para mim isso é normal. Não. Não é. Não é normal. É assim que você aprendeu a enxergar. Existe uma diferença. É assim que você aprendeu a enxergar. Então, por que a gente precisa aprender o que Romanos 12:2 está nos ensinando? Porque senão, se você não aprender o que vai ser ensinado aqui hoje, você não prospera, você não cresce, você não progride, você continua sendo enganado. É isso. Por exemplo, na vida espiritual, isso é ainda mais perigoso. Sabe por quê? Porque pecado repetido pode perder a aparência de pecado. No começo, a consciência acusa. Presta atenção, gente. Quando a gente peca pela primeira vez, vamos falar alguma coisa aqui bem forte, né? Quando você faz alguma coisa errada, que para Deus é errado, pela primeira vez, a sua consciência te acusa. Você não fica bem com aquilo. Às vezes você pode sentir uma vergonha, às vezes você pode sentir que você fez alguma coisa realmente errada. Sua consciência te acusa. Quando você faz algo que sempre sua consciência vai acusar, depois ela incomoda menos. Depois você começa a justificar. Depois você normaliza. E aí, finalmente você diz assim, eu sou assim. Percebe o processo. Primeiro vem o erro, depois a repetição, depois a familiaridade, depois você normaliza a normalização, a justificativa, e aí isso torna-se a sua identidade. É aí que a renovação da mente se torna necessária. Deus começa a te mostrar assim, ó, minha filha, você se acostumou com isso, mas eu nunca disse que isso precisava fazer parte de você. É aqui que está a revelação. Às vezes, o que você chama de meu jeito, isso é meu jeito. Eu não consigo fazer isso. Eu sou assim mesmo. Primeiro eu tenho um ranço da pessoa, depois eu até me permito conhecer. Isso é assim, isso é assado. Talvez isso é apenas algo errado que você repetiu por tanto tempo que você hoje, sem perceber, não consegue mudar. Quer um exemplo bíblico? Israel no deserto. Israel ficou tanto tempo convivendo com uma mentalidade de escravidão que começou a sentir saudade do Egito. Ô, gente, presta atenção aqui, olha só. O Egito era um lugar de escravidão. O povo era livre. E aí pegou, é como se alguém invadisse, é como se o Irã invadisse o Brasil
e começasse a escravizar todo mundo aqui. Entendeu? Abrisse as casas, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu estou dando um exemplo para você. O Egito era um lugar de escravidão. Mas, por ser conhecido para o povo, começou a parecer seguro. Para o povo era um lugar seguro. E eles chegaram até a pensar assim, ó, era melhor ter continuado no Egito. Quem conhece essa história? Era melhor ter continuado no Egito. Por quê? Porque o conhecido pode parecer mais seguro do que o novo, mesmo quando o conhecido é destrutivo. Olha que forte isso. Isso acontece conosco, sabia? Uma pessoa pode estar acostumada com relacionamentos disfuncionais, com necessidade constante de aprovação. Como que eu sei que uma pessoa tem necessidade de aprovação? Ela pede desculpa por tudo. Tudo ela pede desculpa. Ela faz uma coisa que para ela deveria ter dado satisfação. E ela vai lá e pede desculpa. Ela precisa de aprovação o tempo todo. Explosões de raiva, reclamação, pessimismo, desconfiança, controle, procrastinação, ambientes tóxicos. Isso tudo aqui a pessoa se acostuma. Então a pessoa pode ter se acostumado com tudo isso aqui. E quando Deus começa a tirar ela disso, de um relacionamento tóxico ou de um ambiente tóxico, ela pode sentir desconforto. Sabe por quê? Não porque o antigo era bom, mas porque era familiar. E o que é familiar pode parecer mais seguro do que algo novo. Quem está pegando a chave aqui? Isso aqui é muito poderoso. O que é familiar para você pode se tornar muito mais seguro do que algo novo. Talvez o Senhor esteja te querendo te levar para algo novo, para um trabalho novo, para um relacionamento novo, para uma cidade nova, mas você está tão familiarizada com o que você vive que você não permite que o Senhor faça coisas novas na tua vida. Por isso que Romanos 12:2 diz assim, ó, não vos conformeis. Paulo está dizendo em outras palavras assim, não deixa o ambiente decidir o formato da sua mente não, filha. Porque você pode viver tanto tempo dentro de uma cultura, de uma família, de um relacionamento ou de um padrão que você começa a chamar de normal aquilo que Deus está chamando você para transformar. Eu quero que você pense aí agora e responda para você mesmo ou no seu caderninho. Responda aí. O que eu aceitei como normal simplesmente porque convivo com isso há muito tempo? Escreva no seu caderno. O que eu aceitei como normal simplesmente porque convivo com isso há muito tempo? E aí você vai pensar o que você acha normal aí, que você já convive com isso há muito tempo. Vamos voltar aqui. Israel saiu do Egito, mas o Egito demorou muito para sair deles. Eles foram libertos fisicamente antes de serem renovados mentalmente. É por isso que explica algo poderoso aqui. Uma pessoa, ela pode sair de um lugar sem conseguir sair da mentalidade daquele lugar. Gente, o povo estava livre, mas eles pensavam como escravos. Diante de uma dificuldade, eles queriam voltar. Quem se identifica, quem conhece pessoas assim? Qualquer dificuldade, volta. Qualquer dificuldade. Eu quero até contar um testemunho aqui. Mas por que eles queriam voltar? Porque a liberdade era nova para eles. E a escravidão era familiar. Então, mesmo que fosse desconfortável, eles preferiam ficar lá na prisão. Às vezes, nós também somos assim.
Nós preferimos uma prisão conhecida do que uma liberdade que exige transformação, que exige você sair da zona de conforto, que exige você se movimentar, sair da procrastinação. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, nada cresce na zona de conforto. A zona de conforto é como se fosse um cocô quentinho, tá? É como se fosse um cocô quentinho. Você tá ali porque se acostumou, porque fede. Olha só, eu quero contar um testemunho para vocês. Eu tenho uma amiga, vou dar o nome para ela de Fernanda. Eu tenho uma amiga que ela queria mudar de cidade. Ela queria sair da cidade dela e mudar para uma cidade nova. E aí ela não tinha condições. Ela foi e falou, pediu o pessoal ajuda da família dela para ela poder mudar, porque a mudança ia ficar muito cara, ia ficar mais de 7 mil reais para fazer só a mudança dela. E ela falou que na cidade que ela estava sozinha, com uma filha autista, sem apoio de nenhum parente, mesmo tendo parentes lá, mas sem apoio de parente nenhum, que ela queria ficar mais próxima dos parentes dela, que ela queria vir para uma cidade mais próxima, etc e tal. E falou, sabe, o pessoal se movimentou, fez um grupo, e nesse grupo, cada um depositou 500 reais, 200 reais, 100 reais, 1.000 reais, conseguiu 7 mil em uma semana para ela fazer a mudança. Ela fez a mudança, conseguiu escolinha para a filha dela, conseguiu psicólogo, porque a filha dela estava fazendo tratamento com psicólogo na cidade, conseguiu tudo. Só que ela não estava se adaptando à cidade. Mas só isso foi o que ela justificou. Não estava adaptando à cidade. Mas tudo para se adaptar precisa de tempo. Tudo para se adaptar precisa de tempo. E só tinha 5 meses que ela estava na cidade. O que ela fez? Ela falou, não estou me adaptando aqui, eu vou voltar. Gente, agora me responde. Tudo correu para que ela ficasse aqui. Porque não foi uma coisa que ela ficou sofrendo para conseguir. Em uma semana ela conseguiu 7 mil de doação. Os parentes ajudando, os amigos ajudando. Conseguiu escola, conseguiu psicólogo, conseguiu tudo. Então, às vezes, a pessoa, ela está tão familiarizada com a prisão, que ela não se dá o tempo de transformação. Ela não se dá o tempo do novo. É comprovado cientificamente que para você se acostumar com uma cidade nova, é a partir de um ano. É a partir. Menos disso, você vai sentir falta da tua família, você vai sentir falta dos teus amigos, você vai sentir falta de tudo. Mas isso faz parte do processo. E as pessoas, elas querem vencer na vida. É igual aquela imagem que está cavando para descobrir um... Vocês já devem ter visto na internet, com certeza, que tem duas pessoas cavando um buraco, né, para poder achar um diamante. A pessoa, quando está quase chegando no diamante, ela desiste e vai embora. Então é sobre isso. Às vezes, se ela permanecesse na cidade, ela teria tido oportunidades de um trabalho melhor, um salário melhor, de crescer, de evoluir, de construir a casinha dela, que já estava sendo tudo, sabe, preparado ali, com dificuldade. É óbvio com dificuldade, porque se ela tivesse sido herdeira, ela não teria dificuldade. Mas ainda assim, a dificuldade dela estava tendo apoio. Não era só ela sozinha. O Senhor colocou pessoas ao redor dela. Só que ela não esperou o processo. Na hora que estava chegando o diamante, ela saiu. E isso aqui fala muito sobre renovação da mente. São pessoas que não esperam o processo para chegar lá. E aí ela desiste. E aí Satanás, o inimigo, usa de outras pessoas para fazer com que ela volte ao tempo de escravidão. E aí quando você olha para a vida dessa pessoa, essa pessoa continua no sofrimento, continua na escassez, continua com uma vida mais ou menos. Por quê?
Porque ela não se permite crescer. Ela sempre desiste, ela sempre volta. Quem está compreendendo? É isso que nós estamos estudando hoje. A pessoa fala assim, eu quero crescer. Mas quando surge uma oportunidade, ela pensa assim, e se eu fracassar? Eu quero um relacionamento saudável. Mas aí aparece uma pessoa e ela pensa assim, vai me machucar. Nem tem paciência não, já vi que vai fazer isso, vai fazer aquilo. A pessoa fala que quer prosperar, mas quando ela precisa se posicionar, ela pensa assim, quem sou eu para cobrar isso? Quem sou eu para cobrar isso? Vamos supor, uma manicure, uma pessoa que faz extensão de cílio, uma pessoa que vende um docinho, uma pessoa que vende um pudim. Ela fala assim, a pessoa fala assim, cobra seu pudim aí, R$105. Quem sou eu para cobrar isso? E ela quer prosperar, mas ela não se valoriza. A pessoa diz assim, eu quero mudar, mas ela continua consultando a versão antiga de si mesma. Então, gente, a mente acredita na história que você conta para ela. Se você fala que você não consegue, isso já é uma verdade para você. Se você fala que tá caro, já é uma verdade para você. Tá caro comparado a quê? Porque tem gente que gasta assim R$500 no sushi. Tá caro comparado a quê? Ninguém pode comparar o bolso do outro com a realidade nossa, não. Você não pode comparar o bolso de outra pessoa com a sua realidade. Você entende que tudo é mente? Tudo é uma questão de mente. E Paulo aqui não diz apenas assim, não se conforme. Ele não fala isso. Ele fala assim, transformai-vos. Transformai-vos. Aqui parece uma ideia completamente diferente, né? A palavra aponta para uma transformação profunda, não apenas para uma mudança. E é a mesma família de ideia que nós usamos de metamorfose, porque metamorfose é o quê? Transformação, não é? Só que tem uma diferença. Conformação é você tomar a forma do ambiente. E transformação é Deus mudar você de dentro para fora. Então presta atenção. Metamorfose é o que, gente? O que é usado como família, ideia de metamorfose? É uma pessoa que passou por transformação. Nós estudamos ontem. Quem passa por transformação é o quê? É uma pessoa que Deus entrou na vida dela e mudou ela de dentro para fora. Então, olha a diferença. Conformação é você tomar a forma do ambiente. Eu me conformei, vou continuar aqui mesmo, nesse ciclo de escassez, nessa vida mais ou menos, vou continuar com minha fé morna, eu vou continuar na procrastinação, eu vou continuar. É conformação. Agora, transformação é Deus te pegar, filho, te mudar de dentro para fora. Uma pessoa conformada, ela pergunta assim, o que eu preciso fazer para caber? E uma pessoa transformada, ela pergunta assim, o que Deus está formando em mim? Quem eu estou me tornando? Renovação da mente não é aprender frases cristãs, versículos, para você esconder os seus pensamentos antigos, não. Não é você dizer está tudo bem quando não está. Não é você fingir coragem. Não é repetir, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Isso, gente, é bom? É transformador? Só se Deus te transformar. Enquanto interiormente você continua acreditando que é incapaz, não adianta você falar que é vencedor. Uma das coisas mais perigosas da mente é que ela pode transformar uma interpretação errada na sua identidade. Por exemplo, se aconteceu algo, você pensa assim, fui rejeitado. A mente interpreta assim, não sou desejável. Depois ela fala assim, ninguém fica comigo. Depois ela fala assim, eu vou ser abandonada de novo.
E aí ela fala, eu sou assim mesmo. Eu só atraio traste. Eu só atraio gente assim. Percebe de novo que teve um processo, um acontecimento, uma interpretação errada, uma crença, virou uma crença para ela. Depois virou uma identidade, um comportamento. Então o comportamento começa a produzir novas experiências que vão confirmando a crença dela. E isso é um ciclo. A pessoa vive em ciclo de repetição. Qual que é o ciclo que vem se repetindo na tua vida? Qual que é o ciclo para que você possa romper? Pergunte assim, qual pensamento está produzindo esse comportamento meu? Depois você pergunta assim, qual é a crença que está por trás desse pensamento? Depois você pergunta assim, essa crença veio de Deus ou ela foi construída pela minha história, pela minha família? E aí depois você pergunta assim, qual que é a verdade que Deus diz sobre isso? A verdade que Deus diz é o que está na Bíblia. É o que nós estamos estudando aqui hoje. Presta atenção numa história aqui. Pedro tinha uma história, né? Ele havia negado Jesus. Imagine se Pedro tivesse transformado esse erro dele em identidade. Eu sou o discípulo que negou Jesus. Imagina se ele tivesse transformado esse erro dele em identidade. Mas aí o que acontece? Jesus aparece depois da ressurreição. E Jesus não reduz Pedro ao pior momento da história dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus faz uma pergunta. Pedro, tu me amas? Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? E depois ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Olha isso, gente. Jesus está mostrando assim, seu fracasso aconteceu, Pedro. Mas seu fracasso não é sua identidade final. Vocês estão entendendo que poderoso isso? Foi Pedro que negou Jesus e foi Pedro que apacentou as ovelhas do Senhor. Então, eu quero que vocês comecem a analisar o que é que está bloqueando a tua vida para que a gente possa romper isso. Para que a gente possa romper. Algumas pessoas não estão presas ao que aconteceu com elas. Elas estão presas à explicação que deram ao que aconteceu com ela. Você pode ter sido rejeitada, mas isso não significa que você não tem valor. Você pode ter perdido muito dinheiro, mas isso não significa que você é incapaz de prosperar. Você pode ter cometido um erro, mas isso não significa que você é um fracasso, um problema. Você pode ter passado por uma decepção, mas isso não significa que você não pode confiar em mais ninguém. Pessoal, alguém me entregou um bolo de notas de R$100. Um bolo, um tanto de notas, devia ter umas 100 notas de R$100. E aí, uma nota de R$100 era falsa. Eu deveria jogar as outras 99 fora? Sim ou não? Não. Então não é porque uma pessoa te traiu que todas as outras não prestam. Não é porque uma pessoa te magoou que todas as outras não prestam. Não é porque um trabalho não deu certo que os outros não vão dar certo. Não é porque você faliu uma empresa que as outras vão falir também. Ai, Lu, eu fracassei. Você não fracassou, minha querida. Você aprendeu como não se deve fazer. Você aprendeu muita coisa. Você aprendeu o que não se deve fazer para fracassar. É isso que você aprendeu. Porque eu vou falar uma coisa para você. A pessoa que tem sucesso, só tem sucesso quem já fracassou na vida. Só. Porque tem que tentar.
Se a pessoa não tentar com esse pensamento, com essa mentalidade pequena, ela não vai crescer nunca. Ela não vai avançar nunca. É uma pessoa medrosa, que tem medo de avançar, que tem medo de crescer. E agora vem a pergunta mais perigosa de todas. Qual acontecimento da tua vida você transformou em uma sentença sobre quem você é? Eu quero que você pense e responda rapidamente, sem pensar muito. Já escreve no caderno em 3, 2, 1. Vou fazer de novo. Qual acontecimento da tua vida você transformou em uma sentença sobre quem você é? Tá? Por exemplo, o meu divórcio, o meu fracasso na empresa, meu abandono, minha demissão, meu erro, minha família, minha traição, minha idade, minha condição financeira. Escreve aí. Agora se pergunte assim: isso aconteceu comigo ou isso se tornou quem eu sou? Porque não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Aconteceu com você ou se tornou quem você é? Aquilo que você repete começa a construir a maneira como você enxerga a realidade. Quando você fala, eu não consigo, não dá certo para mim, eu sou burra, eu sempre estrago tudo, ninguém me valoriza, eu sou sozinha, minha vida nunca muda. Passa ano e ano, eu estou nessa pindaíba de sofrimento. Isso parece apenas uma linguagem. Mas essa linguagem repetida, ela se torna uma lente. Uma lente que determina o que você percebe. Lá em Provérbios diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Você precisa prestar atenção não apenas no que entra na tua mente, mas você precisa prestar atenção no que você autoriza a permanecer nela. Porque o que permanece entra para o coração. Entendeu? Renovação da mente não significa censurar pensamento negativo. Porque tem gente que fala isso, né? Não pensa negativo, pensa só positivo. Só, gente, que você é humana, você pode sentir medo, pode ficar triste. Você pode reconhecer uma dificuldade. Você pode dizer assim, isso está muito difícil. Isso não significa falta de fé, não. Fé não é negar a realidade. Fé é não permitir que a realidade que você está vendo seja a única realidade que determina a sua esperança, o que você vai conquistar. Vocês estão conseguindo compreender? Talvez sua maior vulnerabilidade não seja o que você não sabe. Talvez seja aquilo que você acredita que é, sem nunca ter questionado. Por exemplo, vamos falar do espiritual? Uma pessoa fala com você assim, ó. Os humilhados serão exaltados. Você ouviu essa frase a vida toda na igreja. Só que você nunca questionou. Você só repetiu. A pessoa falou com você e você repetiu. Isso foi passando de geração em geração e tá, você fala essa frase até hoje. Mas quem falou que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala que quem se humilhar, quem tiver humildade, é isso que fala. Então, estou só dando um exemplo, porque às vezes você acostumou tanto com o que foram falando para você durante a tua vida, a realidade que você convive, as pessoas que você convive, que isso para você passa a ser uma realidade. É igual a questão de cobrar mais caro. Eu não vou cobrar mais caro o meu serviço, não, isso está um absurdo. Um absurdo comparado ao quê? Comparado à sua realidade? Porque se tem lugares que cobram esse valor, é porque tem pessoas que pagam. Vocês estão compreendendo? Isso aqui é sobre família, é sobre cultura. É sobre o que você
não questiona. Você não questiona. A pessoa fala que você... Um exemplo, né? A pessoa fala uma outra frase da Bíblia, uma outra coisa que você vai transferindo, vai repetindo, sem nunca questionar. E aí, quando você questiona, você fala assim, meu Deus, como eu fui enganada a vida toda, Senhor. Meu Deus, por quê? Porque foi repetindo, padrão. Isso que você aprendeu sobre você não é necessariamente o que Deus disse sobre você. Então, uma mente renovada, ela aprende a questionar. É a primeira coisa que você precisa aprender no dia de hoje. A mente renovada, ela aprende a questionar. Não é rebeldia, tá? Mas é discernimento. Ela pergunta assim, de onde é que veio essa ideia? Quem que me ensinou isso? Isso é bíblico? Isso é fato? Isso é medo? Isso é trauma? Isso é cultura? A mente renovada, ela aprende a confrontar, a questionar, tá? Porque só questionando, você vai parar de ouvir o outro sem saber se isso é verdade ou não. Eu estou terminando agora minha formação de bacharel em teologia. Glória a Deus por isso. Eu fiz a formação de teologia, eu quis fazer o mestrado de teologia e a gente tem uma coisa lá no nosso grupo que é justamente isso. Tudo que acontece lá, a gente fala assim, aonde que está na Bíblia? Só que eu demoro a estudar porque eu sou uma pessoa que eu olho na minha Bíblia e eu olho na Bíblia fiel, que é a King James, que é a mais fiel que tem. Então, às vezes, numa versão, né, tá falando uma coisa, mas no grego tá falando outra. Por isso que eu sempre cito as passagens aqui para vocês. Porque a gente precisa questionar. A gente precisa questionar. Agora, Paulo fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que Paulo liga renovação da mente com vontade de Deus? Porque uma mente não renovada, pode desejar coisas que Deus não deseja para você. E pior, a pessoa pode chamar essas coisas de vontade de Deus. Uma pessoa pode dizer assim, eu quero isso, então isso é vontade de Deus. Não. A vontade de Deus não é confirmada pelo tamanho do seu desejo. A vontade de Deus é discernida pela transformação da sua mente e pela submissão à verdade de Deus. E tem gente aí falando assim, essa é a vontade de Deus. O Senhor falou para mim. Isso aqui precisa até ser anotado, gente. Isso aqui precisa até ser anotado. Em vez de você falar assim, o que eu quero? Você começa a perguntar assim, o que Deus quer formar em mim? Essa é a pergunta que muda a tua vida. Porque talvez você queira uma porta aberta. E Deus quer te dar maturidade. Talvez você quer velocidade, uma resposta rápida. E Deus quer te dar profundidade. Talvez você quer reconhecimento e Deus quer te dar caráter. Talvez você quer conforto e Deus quer te dar treinamento. Davi foi ungido rei, gente. Mas não foi imediatamente colocado no trono. Não é interessante isso? Ele foi ungido muito antes. A promessa chegou muito antes da posição dele. E durante esse intervalo, Davi precisou aprender coisas que o palácio não ensinaria para ele. A mente renovada entende essa questão do intervalo. O intervalo para algumas pessoas pode ser um deserto. Você pode estar passando por um deserto hoje. E às vezes Deus está deixando você passar por essa situação
Já há dias, meses, talvez até anos, o Senhor está deixando você passar por essa situação. E você está cansada, você está desanimada, você está querendo desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, de pessoas. Mas está na hora de você perguntar se isso é para alguma transformação que o Senhor quer de você. Porque quando um ciclo está repetindo, é porque você precisa aprender algo ali. Porque Deus pode estar querendo te levar para lugares altos. E você precisa aprender aonde você está. Você não pode confundir velocidade com propósito. Nem tudo que acontece rápido na tua vida é vontade de Deus. Nem tudo que demora é fracasso. Nem toda porta aberta é direção. E também nem toda porta fechada é rejeição. Quantas histórias a gente vê de pessoas que cresceram na vida. Quantos cantores a gente vê que hoje estão com sucesso até internacional. Mas várias pessoas bateram a porta. Várias pessoas falaram que eles não tinham dom para cantar. Então nem toda porta fechada é rejeição. Nem toda oportunidade é propósito de Deus. Discernimento, gente, exige uma mente que não seja governada pela urgência. Urgência é você dizer assim, eu preciso decidir isso agora. E discernimento é você falar assim, mesmo podendo decidir agora, eu vou orar. Eu vou ver a vontade de Deus para mim. É isso. E eu quero ensinar uma coisa que quase ninguém ensina para vocês. Uma mente renovada não é uma mente que tem todas as respostas. Em vez de você perguntar assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Você pergunta assim, o que é que eu preciso discernir nessa estação que eu estou passando? Em vez de você perguntar assim, por que eu perdi? Você pergunta assim, o que essa perda está revelando para mim? O que eu preciso aprender com essa situação que eu estou vivendo? Em vez de você falar assim, por que essa porta fechou? Por que está difícil? Você pergunta assim, o que é que eu preciso aprender? O que eu estava tentando chamar de propósito? Por que essa pessoa saiu da tua vida? Não pergunta essas coisas. Pergunta o que Deus está querendo te ensinar. Porque Deus pode estar te ensinando sobre dependência, sobre limites, sobre identidade. Você não tem que perguntar o porquê. Você deve perguntar o quê. O que eu preciso aprender com isso? O que Deus quer me mostrar com isso? O que eu preciso mudar com isso? E não por que Deus está fazendo isso. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Não. É o quê? O que eu tenho que aprender com tudo isso? O que eu tenho que fazer? O que não sei o que, não sei o que. Entende? Vocês estão compreendendo aqui? Outra coisa que vocês precisam aprender é que uma mente renovada não é ingênua não, tá, gente? Ela não chama abuso de amor. Ela não chama manipulação de cuidado. Ela não chama medo de prudência. Ela não chama procrastinação de espera em Deus. Tem gente que está procrastinando e está assim, estou esperando em Deus. Para de preguiça. Estou esperando em Deus. Não age não para você ver. Espera em Deus agindo, se movimentando. Gente, desculpa a minha forma de falar. Mas é porque tem gente que precisa acordar para a vida. Tem gente que usa procrastinação e fala que está esperando no Senhor. Estou esperando Deus agir. Eu já ensinei isso aqui. Deus age através de nós e não por nós. O Senhor precisa... muitos anos eu questionei para as pessoas, talvez vocês também tenham essa dúvida, mas muitas vezes eu perguntava assim, se Deus já sabe que isso vai acontecer e que eu vou orar, por que Deus espera eu orar para Ele agir?
Por que que Deus fala assim, ó, se levanta em oração por fulano, faça jejum por fulano? Por que que Deus pede? Alguém saberia responder? Por que que Deus sabe que Carla está passando por uma situação e aí fala assim, Nayara, se levanta em oração pela Carla. Se a Carla já está pedindo o Senhor para transformar ela, se a Carla está pedindo já ao Senhor, o mundo espiritual, gente, funciona por leis. Não é essa bagunça que nós vivemos aqui, não. O mundo espiritual tem tudo certinho. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu está na Bíblia. O mundo espiritual não é uma bagunça, não. Tudo tem uma ordem. O Senhor precisa de uma boca aqui na terra para Ele agir através de nós. É claro que o Senhor é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele vai fazer um milagre se a gente clama por Ele, se nós somos fiéis a Ele. Mas quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nós estamos num mundo que não é nosso, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Por quê? Porque uma pessoa pecou e todos pagam por isso. E todos foram expulsos junto com essa pessoa. Nós podemos estudar, eu quero muito passar isso para vocês, sobre o mundo espiritual, sobre as leis do mundo espiritual, sobre como que funciona tudo isso. Porque precisa de uma boca aqui na terra. O Senhor precisa que alguém se levante, que alguém interceda. O Senhor, olha para vocês verem, quando Daniel pediu ao Senhor, fez o pedido ao Senhor, o Senhor já ouviu o pedido dele no primeiro dia. E Daniel ficou 21 dias fazendo jejum e oração. Por quê? Porque nas cortes celestiais, no mundo celestial, quando o anjo voltou para trazer a resposta para Daniel, para trazer a graça para Daniel, para trazer o que o Senhor queria fazer com ele, o que aconteceu? Tinha um anjo do mal, né? Uma potestade, tinha um anjo do mal que proibiu, não, que ele impediu de chegar até Daniel. Quem conhece essa história? Pois é. O que isso prova para nós? O que isso prova para nós, gente? Que existe uma batalha do bem e do mal. Que existe uma batalha, é o que eu falei. Existe só o bem, e existe duas coisas, o bem e o mal. O bom e o ruim. Não tem meio termo. Não existe o nada a ver. Quando uma pessoa falar para você, se nada a ver, você fala assim, tem que orar por ela. Não existe nada a ver. Ou é sim ou é não. Sim, sim, não, não. Ponto, acabou. Então, eu já estou indo até para outro assunto aqui, né? Eu empolgo. Se eu ficar conversando com vocês aqui, eu vou até 1h da manhã. Porque eu empolgo, eu quero entrar na Bíblia. Gente, a coisa que eu mais amo na minha vida é estudar a Bíblia. Minha mãe tá de boca aberta, assim, porque ela fala assim, vai dormir mais cedo, o médico falou para você dormir mais cedo. Eu falei, mãe, eu tenho compromisso. Mas fala com esse pessoal para você ir mais cedo. Eu falei, mãe, não tem como, 40 dias, depois eu durmo cedo. Esses 40 dias não tem como. Ah, mas você vai ficar cansada. Paciência, 40 dias é um propósito com o Senhor. Então, assim, gente, desculpa ter passado para o outro lado, mas o que eu quis dizer aqui é sobre isso. A gente precisa aprender que existe uma guerra. Quando você faz um pedido para o Senhor, a Bíblia fala que os nossos pedidos sobem como um incenso suave para o Senhor. Quando a gente ora,
Um anjo pega o nosso pedido, leva e volta. É por isso que teve essa batalha ali com Daniel. Mas aí nós vamos falar nisso num outro momento. Quem ficar em dúvida, a gente aprende depois sobre isso. Agora nós vamos encerrar aqui com o nosso teste, tá bom? Eu quero que vocês completem sem pensar muito, pessoal. Eu vou falar assim, ó. Eu não consigo, e você coloca a frase, tá? E aí eu vou falar por quê, e você coloca o porquê. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não consigo me posicionar. Aí eu falo, por quê? Porque eu tenho medo de desagradar as pessoas. Ok? Quem entendeu? Então é o teste para você descobrir qual que é a sua crença para que você possa quebrá-la em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu não consigo. O que é que você não consegue? Coloca aí. Por quê? E aí eu dei um exemplo aqui. Eu não consigo me posicionar porque eu tenho medo de desagradar as pessoas. O que isso aqui prova? Prova que a pessoa precisa ser aceita, ela precisa agradar. Eu nunca vou. Por que você nunca vai? Você pode falar assim, eu nunca vou conseguir prosperar. Eu nunca vou conseguir ter minha casa própria. Eu nunca vou conseguir mudar. Eu nunca vou conseguir ganhar X reais. Aí eu vou falar assim, por quê? Aí você fala assim, porque eu já tentei e não deu certo. Tô dando um exemplo, tá, gente? Vai colocar aí o que você nunca... Lu, não sei. O que você pensa que você nunca vai conseguir? Eu quero dizer para você que o seu passado não determina o seu futuro. Quando você fala, eu nunca vou, o seu passado está determinando na tua vida. Outra pergunta. Depois do que aconteceu comigo, eu complete. Por exemplo, depois do que aconteceu comigo, eu não consigo confiar em ninguém. Aí eu falo, por quê? Porque quando eu confiei, eu me decepcionei de novo. Um exemplo, tá? Você pode falar, depois que aconteceu isso comigo, eu... Coloca aí. Aqui vai mostrar para você, essa frase vai mostrar para você que o que você sofre, você quer distante. Na minha família, nós somos... Aí você pode colocar assim. Vou dar um exemplo, tá? Na minha família, nós somos pessoas que não terminam o que começam. Na minha família, nós somos tudo desanimados. Nós somos tudo animados. Coloca uma coisa aí. Aí eu vou falar por quê? Aí eu falei aqui, né, que nós começamos e não terminamos. Então, aqui pode ser porque ninguém nunca construiu algo grande. Aí tudo que começa, termina. Tudo que começa, termina antes da hora. Nunca termina, na verdade, né? Qual que é a crença que está por trás disso aqui? O histórico da família da pessoa determina o limite dela. Eu preciso que as pessoas completem para eu me sentir complete. Por exemplo, eu preciso que as pessoas me reconheçam para eu me sentir importante. Um exemplo. Depois de completar esse exercício, você vai falar assim, você vai se perguntar, isso é realmente uma verdade ou é uma interpretação que eu aprendi durante toda a minha vida até hoje? Talvez, com essa pergunta, você vai descobrir que quando você fala por trás de um eu não consigo, pode ter uma história dizendo que você já tentou e por isso que você fala que não consegue, que você já foi decepcionado e por isso que você fala que não consegue, que as pessoas não acreditaram em você e por isso que você fala que não consegue. E é justamente isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Que a mente mente
e que a mente acredita na história que você conta para ela. Deus não quer mudar apenas o que você faz. Deus quer renovar o seu pensamento. Deus quer renovar. Finalizaram aí? Talvez, gente, exista uma versão antiga de você tentando interpretar uma estação nova. Eu não sei qual é o seu propósito aqui nesses 40 dias. Não sei. Talvez você queira uma resposta de Deus, talvez você queira um impossível na sua saúde, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua família. Talvez você precise de uma porta aberta de emprego. Eu não sei o que é. Talvez você precise de uma conversão de um familiar. Só que você precisa sair da sua zona de conforto. Você, para renovar a sua mente, não é só você pensar positivo. Não é só você ficar repetindo frases bonitinhas, fingir que está tudo bem, negar seu passado. Você precisa de discernimento, de obediência ao Senhor e de movimento. Eu vou te falar uma coisa. As coisas mudam quando você muda. Sua vida inteira muda quando você muda. Você precisa de lugares novos para conhecer novas pessoas, para ter novas ideias, para ter novas ações e assim ter novos resultados. Recomeçar é ressignificar. Então você precisa disso sem ter medo. Você pode estar diante de uma realidade nova com uma interpretação antiga. E se você não mudar essa interpretação antiga que você tem das coisas, você não vai mudar. Por exemplo, uma pessoa com uma mente de escassez. Vou dar o exemplo da mente de escassez porque o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso. Uma pessoa com mente de escassez, tá? O que acontece? As coisas dela é contada, ela não pode gastar, ela acha um absurdo investir numa mentoria, ela acha um absurdo investir em uma terapia, ela acha um absurdo gastar no shopping. Por quê? Porque ela tem uma mentalidade de escassez. Não é questão de, Lu, eu não tenho dinheiro. É questão da mentalidade dela. Ela pensa assim. Mesmo se ela tiver muito dinheiro, ela vai continuar pensando assim. Então, o que ela precisa trabalhar? Ela precisa trabalhar o merecimento, que ela merece. Ela é filha do Senhor. Ela é herdeira. Ela tem dinheiro demais. Ela só não sabe ainda acessar o dinheiro que ela tem. Ela só não sabe ainda acessar o que ela tem direito de herança. Porque é por direito. Só que você precisa se colocar no seu lugar de filha. Você precisa mudar a mentalidade. E como que você faz isso? Começando a se aceitar. Começando a ter movimentos. Começando a pensar diferente. Você consegue sim. Se você fala que consegue, você consegue. Porque eu acabei de falar e vou ficar repetindo isso o tempo todo. A mente acredita na história que você conta para ela. Se você ficar se dando de coitadinha, mas eu passei por isso, mas eu passei por aquilo. É tipo uma pessoa virar e falar assim, tá, isso não me interessa, e aí? O que vai mudar? Temos que arregaçar a manga e mudar essa questão da mentalidade. Eu gostaria de pedir para Melanie finalizar com uma oração. E aí depois eu vou abrir. Quem não tiver pressa, quem quiser sair, fique à vontade. Mas quem não tiver pressa e quiser falar uma área da vida que ela está com um ciclo repetido, eu vou dar uma sugestão aqui, como mentor e terapeuta, para que vocês possam trabalhar a mente para essa área, ok? Então, quem tiver pressa, amém, tem que trabalhar amanhã, tá cansada, mas quem conseguir ficar, vai ser uma sessão de terapia gratuita aqui, em nome de Jesus. Então, Melanie, minha querida, fica à vontade.
Amém, amém. Boa noite, Deus abençoe todo mundo. Primeiramente, agradeço a Deus, Espírito Santo, né, que me guie nesse momento, que fale por mim. Toda honra e toda glória a Ele e é dele. Sou grata pela oportunidade de estar aqui orando para todas nós. Sou grata por esse dia, todas as nossas vidas, né, tudo que Deus nos dá, principalmente essa oportunidade desse dia, né, que a gente viveu, que a gente teve momentos de aprendizado, de alegrias, também de tristezas, que também traz sempre algo, né, para a gente pensar, melhorar. Nosso tema, né, que é a renovação da mente, é que a gente não se acostume, nem nós imitemos, né, nós não imitemos as coisas do mundo, que a gente não se acostume com os pecados, né, os pecadinhos. Pecado e pecadinho e pecado não tem diferença, né? Você pensando assim, não, mas é só um pecadinho tão pequeno. Não tem diferença. Então que a gente não se acostume, né, com a mentira, com os jeitinhos, né, com orgulho, com inveja, luxúria, os status, né, que o mundo traz. E que a gente se renove todos os dias pelo que Deus diz de nós, né? E também em ouvir a palavra de Deus, né? Traz realmente essa renovação da mente. Nossa identidade, né, está em Cristo, não está no mundo. E hoje, o desafio ali que a Lu colocou, né, que era a gente decorar um versículo, né? Hoje eu fiz uma aulinha na igreja do Kids e a gente falou sobre o coração de Davi, né, que era segundo, né, Davi, segundo o coração de Deus. E eu tive que escrever em vários coraçãozinhos um versículo e ele cabe para o momento, né, que é: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o Salmo 139, né, 23 e 24. Então que Deus também sonda-nos e conhece o nosso coração, vê nossos pensamentos, para que a gente fuja, né, fuja do mal, que a gente fuja do pecado e que a gente consiga renovar a mente, como a Lu ensinou aqui nessa aula maravilhosa, que a gente consiga renovar e não deixar que a mente nos engane, né? Com pensamentos antigos, da infância, tudo que a gente viveu, e não acreditar nessa mentira, e sim acreditar no que Deus diz. Nós temos essa identidade nele. Tudo que a gente tem de promessas também está ali na palavra dele. Então, é isso que a gente precisa se agarrar e se renovar cada dia, pedir para Deus também ir limpando, né, tudo e transformando o nosso ser. E que Ele nos cure internamente, transforme de dentro para fora, que nos encha, né, de amor, de paciência, de alegria. Ele mude nossa mente, né, e nos liberte. E faça realmente essa mudança de mente e também nas nossas emoções, como a gente está trabalhando todos esses dias, né? Perdão, orgulho, hoje renovando a nossa mente. E eu creio que Ele está fazendo já essa mudança nesse propósito de 40 dias. Senhor, eu quero nesse momento pedir que o Senhor nos revista da sua armadura, que é o capacete da salvação, que é a couraça da justiça, que é o escudo da paz, a espada do Evangelho e as botas do Evangelho da paz. Que o Senhor nos cubra com seu poderoso sangue do alto da cabeça até a planta dos pés, para que a gente ore por todas as pessoas agora do grupo, né? A gente ore pela Lu,
pela Realce, pela Marjorie, pela Juliane, pela Carla, pela Ariane, pela Nayara, tanto pela saúde de todos aqui no grupo, Senhor, que eles estão com algum problema, que precisam também de alguma cura, Senhor, cura-os, a Lu, né? Eu sei que ela está passando por todo esse processo da saúde dela, eu sei que Deus tem muito para trazer na vida dela, muito ensinamento para nós, e o inimigo vê isso, né? Mas nada vai além, ela vai conseguir essa cura em nome de Jesus, e todos também aqui no grupo, né, que estejam buscando por cura. Abençoa também a família de todos, Senhor, os filhos, os cônjuges, os pais, as mães, né, os avós. Abençoa, Senhor, toda a família. Abençoa também, né, os trabalhos, finanças de todos aqui no grupo. Também nos abençoa, Senhor, né, onde a gente mora, nossos bairros, nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Também, né, oramos pela nossa nação. E também agora cada um ore pelo seu propósito pessoal, né, que foi pedido. Qual o propósito que Deus faça, né, nesses 40 dias, esse milagre, essa cura, independente do que vocês estejam pedindo, né, que Ele ouça nossas orações. E eu finalizo aqui pedindo para que Deus abençoe nosso sono, nossas casas, nesse momento, quando a gente for dormir, colocar a cabeça no travesseiro, que os anjos estejam aqui ao nosso derredor, protegendo o nosso sono, que a gente não seja atacado nos sonhos, pelo contrário, estejamos sonhos proféticos, que Deus converse, dê resposta para a gente nos nossos sonhos, um sonho renovador, que a gente acorde renovados para um novo dia, para uma nova semana que vai vir. E te agradeço, Pai, imensamente, por tudo que Tu és na nossa vida. Muito obrigada por tudo que Você está fazendo e que ainda vai fazer. Te amo, meu Pai, te amo, meu Deus, e agradeço novamente a oportunidade. Amém, Lu. Amém. Todos para vocês.